Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar dos rins, as emoções e as doenças relacionadas aos nossos órgãos. Vamos dar continuidade àquela live onde a gente falou bastante do fígado. Então, para quem é essa live de hoje? Deixa eu deixar aqui meu comentário fixado. Essa live de hoje é para você que quer saber um pouco mais, né? Para você que quer entender sobre as doenças, por que que você trata as doenças e elas continuam, elas nem desaparecem ou continuam voltando, né? É o médico tratando e aquela doença, ela não desaparece, ela volta, ela teima. Essa live é para quem precisa saber como é que ele está afetando o seu corpo e como o seu corpo também está afetando a sua saúde emocional. Márcia, seja bem-vinda. Então, essa live é para você que quer saber mais como você está afetando a sua saúde emocional e como a saúde emocional também está afetando aí, adoecendo os seus órgãos, tá? É para você que precisa descobrir como cada sentimento negativo que você tem, você afeta o seu organismo porque você fica alimentando ali as doenças que os médicos estão teimando em tirar, né? E a gente vai ali teimando em ficar com elas. Então essa live é para você que não sabe que é você mesmo quem alimenta e quem fica alimentando essas emoções alimentam os seus pensamentos e os seus pensamentos continuam alimentando aí a sua doença. Hoje, especificamente, eu quero falar de um órgão maravilhoso. Semana passada, a gente falou um pouco do fígado. Hoje eu quero falar para vocês do rim, tá? E fiquem cientes que todas as vezes, ou pelo menos uma, duas vezes no mês, eu vou estar trazendo aqui os órgãos, né? Para a gente estar falando sobre eles, falando sobre as emoções, porque cada vez mais a gente vai estar desprogramando ali os caminhos neurais. E para isso a gente precisa saber, né? Do que é que se trata ali os nossos órgãos internos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então vamos aqui. Hoje já compartilhar, enquanto eu me apresento para você, eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto mesmo de passar aqui um tempinho da tarde com você, trazendo conhecimentos para mim, para você e para todos aqueles que querem buscar mudança, buscar diferença, fazer a diferença no mundo. Então a diferença no mundo se faz primeiro com o seu autoconhecimento e depois com os conhecimentos que você tem, você começa aí a melhorar o mundo que você quer ver bom. Então, primeiro a gente melhora na gente, a partir dos nossos, e aí aquilo que eu quero ver no mundo eu começo a fazer, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E se você vai estar passando em uma outra plataforma, se inscreva no canal Maria Viana X, no Facebook Maria Viana, e se você estiver passando em uma dessas duas plataformas, vem aqui me ajudar no Instagram, Maria Viana 03, tá? Hoje, para a gente falar do rim, né, e eu não vou perder tempo, não vou esperar, né, só faço live agora quarta e sexta-feira, então a gente deixa esse material aqui às vezes salvo em uma outra plataforma. Então vamos honrar aqueles que vão passar depois também, tá? Gratidão quem já está presente e quem pode estar compartilhando. Então, para falar do rim, a gente vai primeiro saber que a sua principal tarefa é filtrar o sangue, ou seja, os rins são eles que removem todos os resíduos tóxicos que estão presentes na nossa circulação sanguínea, tá? Então, eles estão ali filtrando e limpando, tá? Tudo que é resultante do nosso metabolismo corporal. Nosso metabolismo tá mexendo, tá tirando, tá fazendo, e o rim vai ali fazer a faxina, fazer a limpeza. Então, ele vai retirar da nossa circulação sanguínea a amônia, a ureia, a creatinina e o ácido úrico, para poder esse sangue estar circulando normalmente, tá? Então a gente vai ter aqui órgãos que se relacionam muito bem e um depende do outro. Nesse caso aqui, o rim e o coração, eles complementam o bom funcionamento do corpo. Se um está em deficiência, se um não está trabalhando direito, ele vai estar atrapalhando o serviço do outro. Então, quando você tem uma doença, né, já adquire ali uma doença renal, você vai estar também favorecendo ter uma doença cardíaca. Ou quando você tem uma doença cardíaca, você também vai estar favorecendo para estar pegando uma doença renal, tá? Então, como um trabalha em função do outro, um depende do trabalho do outro, o que um bater a bola bem batida, tá bom todo mundo. O que o outro travar também vai atrapalhar o serviço do outro. Tá dando para você entender, Márcia? Tá sendo claro? Então, algumas pesquisas, elas apontam mais de 850 milhões de pessoas ao redor do globo, no mundo, têm problemas, né, renais. Mais de 850 milhões. Aqui no Brasil, as pesquisas apontam que mais de 10 milhões apresentam alguma disfunção.
a relação entre os dois órgãos, né, o coração e o coração e o rim, é porque o coração, ele tem a função, né, de estar bombeando. Ele vai bombear todo o sangue. Todo o sangue que passa nas artérias, ele vai estar dando esse direcionamento. Kátia, seja bem-vinda, meu amor. Então, todo o direcionamento, todo o sangue que passa nas artérias, né, o coração está bombeando, então ele vai direcionando esse sangue ali das artérias para poder o corpo ter oxigenação. Então, oxigenação no cérebro, oxigenação em todos os lugares. O coração bombeia. Oi Maria, saudade de você. Tenho novidades, eu vou estar lhe chamando também, que eu tenho outras, que eu vi a sua cara hoje numa delas, né? Mas eu vou te chamar depois. Então os rins e o coração, eles batem essa bola junta. Se um não tiver operando direito, vai estar atrapalhando os outros, tá? Os rins, o coração, ele tem a função de estar bombeando esse sangue nas artérias, né? Travou? E os rins têm a função de filtrar esse sangue que o coração está bombeando. Então, o coração ele está bombeando o sangue, mas ele está bombeando todo tipo de sangue que chega. Então, se o seu sangue estiver muito sujo, está indo para o cérebro do mesmo jeito se o rim não estiver filtrando direito. Então, o coração faz o bombeamento, né? E as impurezas, quem faz a filtragem é o rim. Então, o rim é quem vai filtrar, é quem vai ver a quantidade desse sangue que está passando, a velocidade que ele está passando, vai estar fazendo aí também um controle aí na pressão arterial, tá? Quando o coração ou o rim, um deles apresenta uma deficiência, o outro também vai ter problema. Por quê? Porque se o sangue está chegando muito sujo, vai ser bombeado desse mesmo jeito. Ou se o coração também está bombeando demais e o rim não está limpando, aí é que o coração vai ter que trabalhar, porque vai bombear sangue pesado, sangue sujo, sangue cheio de impureza, tá? Então a medicina, e eu quero trazer mais nessa visão, pela medicina tradicional chinesa, né, que é Francisco, seja bem-vindo, que é uma medicina aí, a medicina tradicional chinesa tem mais de 5 mil anos, né? Então, são milhares de anos que a gente vem aí acompanhando e que cada vez mais se evolui e cada vez mais a gente vai entendendo da sabedoria desse povo. Então, de acordo com a medicina tradicional chinesa, são 5 elementos da natureza que estão relacionados com os nossos órgãos. Os elementos na natureza, boa tarde, e os nossos órgãos e as nossas emoções. Então, por isso que eu quero trazer as emoções e as doenças relacionadas, né, com os órgãos que a gente termina pegando. Então, quais são os 5 elementos da natureza, de acordo com a medicina tradicional chinesa? A madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Semana passada eu falei muito do fogo, né? Mas todos nós temos esses 5 elementos, tá? Dentro da gente. Só que alguns pontos ou alguns deles são mais fortalecidos, outros estão mais enfraquecidos e alguns deles estão equilibrados. Então, quais são desses 5 pontos, desses pontos energéticos, né? Quais são as emoções relativas a eles? Então, a gente tem os elementos na natureza e a gente vai ter as emoções relativas: medo, raiva, alegria, tristeza e preocupação. E aí cada emoção dessa, onde é que ela vai também atacar o nosso órgão, tá? Então, a semana passada, como a gente falou muito do fígado, a gente falou também muito da raiva. É a raiva quem está relacionada com o fígado, né? E a gente falou bastante do fogo do fígado. Quando esse fogo começa a sair do lugar dele, do elemento dele, e ele começa também a interferir nos outros elementos, né? Então, para quem não viu a live da semana passada, ela está lá com as emoções e as doenças relacionadas com os órgãos e teve atendimento com a energia do desabuse, tá? Vale a pena, mas eu não vou deixá-la lá por muito tempo. Então, a raiva, que foi a da semana passada, só para a gente dar uma lembradinha, ela é uma emoção associada ao fígado, né? E o fígado pertence aí, dentro desse conjunto, ao elemento madeira. É nela, né, que podemos incluir aí na raiva outros estados emocionais. Então, quando a gente pensa na raiva, a gente tem que pensar no ressentimento, a gente tem que pensar quando você está no estado de irritabilidade ou até mesmo quando você está na ira, no ódio, na indignação, na amargura. E a gente não precisa ficar pensando só que é esse o estado normal, atual, nesse momento.
Eu tenho que me lembrar todas as memórias, tudo aquilo que já está registrado dentro de mim. Seja bem-vinda, Isabel. Então, quando a gente está vibrando ali na raiva, quando a gente está associado aqui com esse elemento madeira, a gente está associado com o fogo. E aí, esse ressentimento, essa raiva, tudo isso vai pegar ali o fígado, como a gente viu na semana passada, tá? Lembrando, gente, que emoção nenhuma, tá? Se vocês quiserem compartilhar, compartilha, porque eu já chamei. Então, a emoção, nenhuma emoção, ela causa doença por si só. A gente tem que se lembrar que nós somos feitos na fonte em que a gente foi forjada, foi formada, de onde nós somos origem, nada falta, tem de tudo. Tem de tudo, não pode faltar nada. Então, se a gente veio para ter emoção, é porque a gente precisa dessa emoção. Só que tudo em equilíbrio. Então, quando eu não tenho esse equilíbrio aqui, eu começo a ter essa emoção ela tem que passar por mim. É natural, é do ser humano. Você pode se irar, você pode se enraivecer, você pode até ter um pique ali de ódio, isso aqui, você só não pode segurar aquilo. Então, no momento, se você for uma pessoa que não tem autoconhecimento, não sabe o que fazer com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as escolhas que você faz, você se torna aquela pessoa reagente. E a gente fala muito disso aqui, né? Não é esse o intuito de hoje. Mas quero falar que nenhuma emoção por si só ela causa doença. Agora, quando ela fica se repetindo demais, ou pior, ela nem se repete porque ela bate e fica, você canaliza aquela emoção em você por muito tempo, então ali vai começar a acontecer as doenças, tá? Por quê? Porque ela ficou estagnada. Quando ela ficou estagnada, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo é energia. Quando você estagnou uma energia dentro de você, lembra dos pontos energéticos que você capta, mas você também emana? Então você não deixou ir embora aquilo. Não deixando ir embora, vai ficar com você. Aí, aqui eu pego a energia vital do meu corpo, a energia vital, a energia da vida, e aí eu faço uma estagnação com ela, que é a energia aqui, a energia, né, para os chineses, a energia da vida, a energia que faz a vida fluir. Então, essa aqui para. Essa energia da vida do fígado, né, já que a gente está falando de um órgão, então essa energia da vida do fígado, por ela ter ficado estagnada, ou ter o sangue ter parado, né, ter ficado pesado, não foi bombeado ali o suficiente, vai resultar em quê? Nas cefaleias, na tontura, no zumbido, na rigidez na nuca, no rubor das faces, né? Ou ainda quando fica muito tempo, aí se cria a depressão de longa duração. E por que se dá essa depressão de longa duração? Porque a pessoa ficou com raiva ou com ressentimento reprimido por muito tempo. Se você for sentar com uma pessoa que deprimiu, ela não dormiu e amanheceu deprimida. Ela foi ressentindo, ela foi oprimindo alguma coisa. E aquilo ali foi sendo trabalhado e os órgãos foram dando problema, dando um nó. Um vai amarrando o outro, né? Então, se a gente quiser mesmo se cuidar, é cuidar de cada, principalmente dos órgãos internos, tá? Porque são os órgãos internos quem vão fazer todo o encaminhamento de um bom estado de saúde ou não. Então você vai ter teus órgãos internos, teu corpo físico com os teus órgãos adoecidos ou fortalecidos, e por causa deles você vai ter também um emocional adoecido ou fortalecido, e um retroalimenta o outro, tá? Na medicina chinesa, entre esses 5 elementos, o rim, ele se movimenta nas águas, então ele representa as águas. Só que isso é tão bonito porque nós somos 75% ou mais formado de água. Então os rins, ele é como se fosse o nosso reservatório, mas não reservatório. Frederico Souza, seja bem-vindo. Então não é só um reservatório, essa água que a gente tem na gente, não é só um reservatório por conta dos rins representarem a água. Não. Esse reservatório, ele é a nossa reserva de energia. O rim é a nossa energia vital. Então, ele faz umas reservas ali de tudo que é pré-celestial e do pós-celestial. Aqui, nessas energias pré-celestiais, são o nosso DNA, são as coisas que a gente traz da nossa hereditariedade. Então, é aquilo que a gente traz da nossa genética, do pai, da mãe, do avô, os comportamentos, os sentimentos, as coisas mesmo físicas, às vezes até algumas doenças que a gente teima em estar repetindo o padrão, faz a aceitação. Né? Então aqui essas energias pré-celestiais estão no rim. E as pós-celestiais, que são as energias que a gente adquire, de acordo com as emoções que a gente tá vivendo, né? Gratidão aí pelos coraçãozinhos, né? Então,
Essa energia também do pós-celestial são o nosso condicionamento, são os pensamentos, são a maneira como você vai vivendo, tá? Então, nos rins é onde fica a nossa reserva de todo o corpo. E ele é comparado ao poder superior da semente. Onde que está o tamanho da árvore? O tamanho da árvore está dentro do poder da semente. Né? Então vai ter aquela semente que vai alimentar, vai ter aquela semente que o bicho vai comer, que não vai explodir, mas quando a semente ela aceita o solo e ela se desenvolve, ali vai se tornar uma grande árvore. Então o nosso rim também, quando ele é bem tratado, quando ele está ali, quando ele encontra espaço adequado, ele vai fazer a mesma coisa de uma semente com sua árvore. Então ele vai dar toda a possibilidade daquela semente crescer, florescer, dar fruto e tudo mais, tá? Então o poder do rim, ele é imenso. Ele é o responsável por todo o nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa afetividade, pelo sistema ósseo e pelo sistema neurológico. Então tá tudo ali no rim. Aí você imagina, você pensa que o rim não é nada. E às vezes você vai ali, não está prestando muita atenção, vai toda noite é balada, todo final de semana é balada, e você está colocando o álcool para dentro, e você sabe que tudo aquilo vai ser filtrado por ele. Então você vai começar a dar problema num órgão que é muito importante, tá? É ele que é responsável principalmente pelo nosso envelhecimento, a qualidade do nosso envelhecimento. Ele não é o responsável pela sua jovialidade, pelo tempo que você vai envelhecer. Ele vai ser o responsável pelo seu bom envelhecimento ou não, a tua qualidade de vida ou não. E é por isso que na China, eles já são desde cedo treinados, né, a terem uma dieta ali onde você vai consumir alimentos que possam levar energia para o rim. Você vai tomar ali vários chás, você vai ver sempre figuras, gravuras, filmes. Você vai ver na cultura chinesa o quanto que o chá, ele é colocado ali. Por quê? Porque ele já tem também, todo aquele chá não é só para ter sabor, é para cuidar também dos rins, tá? E preservar a saúde aí desse órgão. Para quê? Para que eles possam ter não apenas a vida longa, mas ter uma vida longa com qualidade de vida. Não adianta você viver 100, 120, como eu quero, minha hashtag preferida, 120 vou viver, mas 120 me arrastando, 120 dependente dos outros, né? É preferível que você viva bem os seus 100, os seus 80 muito bem, hoje com a mão nas costas, se arrastando, com a bengala na mão, de qualquer jeito, todo mundo está ultrapassando os 80. Então, como é que você quer que a tua glândula da vida, aquela que guarda tudo da sua vida, chegue lhe dando, guardando nesse reservatório o quê, né? Então ele representa ali, por ele ser representante da água, ele também é responsável pela energia yin do nosso corpo, lembra? Energia yang, energia yin. Então essa energia yin, aqui nesse caso da água, é ela que faz o resfriamento do nosso corpo. Principalmente para você que leva uma vida agitada, para você que vive uma vida, né, onde tudo é corrido, onde você vive com fogo nas ventas o tempo todo, essa vida aqui, você necessita dessas águas, dessa energia equilibrada, para que esse fogo que está dentro de você o tempo todo, na sua correria, sua cabeça, você não tem tempo para organizar as coisas, é tudo na correria, esse fogo aí vai prejudicar a saúde de outros órgãos. Por quê? Porque a água, você não tem essa energia de resfriamento suficiente, tá? Então, quando nós passamos, né, que não é só pela correria, não é só pelo que comemos, mas principalmente pelas toxinas emocionais que a gente vai entregando para o rim ali tá filtrando, então quando a gente passa a vida produzindo emoções negativas, então a gente vai produzir muito fogo no nosso corpo. E por produzir muito fogo no nosso corpo, vai terminar causando, né, a deficiência dos rins. Eles vão sofrerem ali, primeiro a energia yin não vai ser suficiente, e aí por falta dessa energia yin resfriando o corpo, os rins vão ter aí uma deficiência no seu funcionamento, tá? Com o rim, Dani Mesquita, seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Então, como o rim, hoje eu quero falar dos órgãos, tá? Então, com o rim em deficiência, quando o rim está em deficiência por causa desse fogo todo que não foi apagado, por causa dessas águas emocionais que não foram suficientes, não estavam ali para fazer esse combate, então essas substâncias tóxicas, né, das emoções que a gente deixou, né, o corpo ir formando, a mente ir formando, os sentimentos com tudo aquilo, e você vai guardando, então essas substâncias tóxicas, elas não vão ser eliminadas. E por não ser eliminadas, o rim por não estar funcionando bem, ele também não tem condições de identificar quais são as benéficas para poder ele estar mandando, né, para o sangue correto para os lugares normais. E aí favorecer de verdade o nosso organismo, tá? Então quando isso acontece,
não acontece de forma correta, a gente vai começar a ter ali os problemas renais, né? Problemas renais porque não tive condição, não tive sabedoria, não tive quem me dissesse que eu estava adquirindo essa doença. O mesmo médico cuidando de mim, ela não vai embora. Por quê? Porque eu estou alimentando ela com as emoções negativas. Eu estou alimentando ela porque não consigo largar aquele ódio, aquela raiva, aquela mágoa, aquela irritabilidade, aquele momento de tensão, aquele medo, tá? Seja bem-vinda, Maria Gorete. Como é que está o nosso menino Heitor? Tá tudo bem? Saudades, viu? Então, uma das emoções que mais desequilibra, né, que ferra com os rins, é o medo. Então, é o medo quem mais paralisa os rins. Imagina quando uma pessoa, por causa de um medo, né, você faz um medo muito grande, ou a pessoa está numa situação de muito medo, ela termina fazendo até xixi nas calças, né? Então, por quê? Porque os rins a glândula não funcionou direito, soltou demais, a bexiga não funcionou, então ele termina, ou ela termina fazendo ali o xixi nas calças. Uma criança, às vezes, acorda, né, por causa do pesadelo que teve, ela termina fazendo xixi. Tudo isso por causa do medo, porque fez o rim não trabalhar direito ali, desequilibrou o bom funcionamento dele, tá? O medo, ele pode ser, tanto faz, tá? É como quando acontece no pesadelo, ou quando você está muito perturbada, não consegue se livrar do passado nem do futuro. Então o medo, ele pode ser real ou ele pode ser imaginário. O teu cérebro, ele não tem a condição de dizer, quando ele dispara, o corpo não vai identificar mais nada, ele disparou, ele sentiu aquilo, não interessa se é verdadeiro ou falso, tá? E aí o teu órgão, é ele quem vai sentir, é ele quem pegou toda aquela emoção. E às vezes esse medo pode ser, né? Timóteo, meu amor, seja bem-vindo, ame sua vida, viu? Então, esse medo, ele pode ser por preocupações, né? E essas preocupações, elas podem estar relacionadas com o futuro ou mesmo com situações passadas. Às vezes você está ali na ansiedade, né, do que pode acontecer hoje, amanhã ou depois, com uma dívida que você tem, com a coisa que você quer fazer, ou com o que pode acontecer no teu relacionamento, e você fica naquela ansiedade demais. Ou você fez alguma coisa atrás no passado, tem muito medo que ela venha a ser revelada, ou que alguém seu venha a passar por uma situação daquela, ou você passou alguns perrengues na vida que você tem medo. Então você esquece de viver o aqui e o agora e começa a buscar uma situação que não é nem real, mas o corpo está sofrendo, tá? Então o medo, ele também ele pode ser estendido, né? A gente pode esticá-lo mais para um estado emocional de angústia, quando você está angustiado, ansioso, ou está apavorado com alguma coisa, está apreensivo, sofreu um susto, está aterrorizado com alguma situação, está hesitante em fazer algo, ou vive nervoso o tempo todo, tem receios, vive tenso. Então isso faz com que os teus rins, a tua glândula, né, tua glândula suprarrenal, ela trabalhe na ineficiência. E o que é que isso vai causar em você? De cara começa a causar queda de cabelo, tá? Muitas dores, pedras nos rins, problemas na bexiga, infecção urinária, incontinência, que é o ponto até de você chegar a fazer xixi, e o pior de todos também, que é o enfraquecimento dos ossos, tá? Enfraquecimento dos ossos, e aí com os ossos vem todas as doenças deles, tá? Outras emoções, além do medo, que pode desequilibrar os rins, são os conflitos relacionais. Então, conflitos no relacionamento, seja no trabalho, seja na amorosidade, seja na família. Tá? Isso causa muito problema no rim. E o pessimismo, quando você vive com foco nas dificuldades que você está tendo. Então a dificuldade, ao invés de você olhar, centrar o olho, prestar atenção, o que é que eu devo, o que é que eu posso, o que é que eu aprendo, como é que pode, fazer perguntas, se debruçar em cima do problema, você foca só na dificuldade, que é ultrapassar aquilo. Um outro sentimento, que é a angústia, né? A confusão e a angústia pela crise de identidade, por não saber, não sei qual é o meu propósito, não sei o que é que eu vim fazer na vida, para que é que eu presto, né? Que direção pessoal é que eu devo tomar. Então isso também termina acarretando muitos rins, ou quando você, por querer ser muito arrochado, bota uma máscara, faz de conta que tá tudo bem, então se mata sozinho, né, porque bota aquela máscara de supergirl ou de super-homem, e aí vai viver na falsa segurança, com uma falsa coragem. Então essa falsa coragem, essa falsa segurança faz com que aquele medo que tinha que existir para poder você cuidar, né, Marina, seja bem-vinda, tá?
Marina Martins, seja bem-vinda. Aquele medo que você tinha que ter, né? Aquele medo que é só para você cuidar da sobrevivência, de cuidar da vida, de se manter vivo, um medo que é natural, você por querer usar essa máscara e mostrar que você é super-herói, que você aguenta tudo e que tá tudo bem, você vive ali com uma falsa segurança ou uma falsa coragem, tá? Então, quando o teu rim ele começa a trabalhar, né, com deficiência, a pessoa começa a ter, a primeira coisa que pode estar percebendo são as securas. O que é uma secura? É você estar com os olhos secos, né? Você precisa de lágrima, mas você não tem. Então começa a coçar, começa a irritar. Você precisa estar falando ou qualquer coisa, você está com boca seca o tempo todo, ou mesmo a pele se torna muito seca. Então o que é que isso vai... Como é que você pode ajudar isso? Você pode ajudar tomando goles d'água. Eu não estou falando de sede, de você beber água para matar a sede. Você tem que ser aquela pessoa que está tomando água o tempo todo em pequenos goles. Por quê? Porque aí você vai fazer essa hidratação. E vai servir principalmente para o ressecamento dos músculos e tendões, que você pode ainda nem estar percebendo. Então você vai querer fazer algumas coisas e você vai estar todo tenso, todo duro. Por quê? Porque os seus músculos e os seus tendões estão ressecando, tá? Por ser o rim responsável pelo desenvolvimento dos ossos, também é comum a pessoa passar a ter dor lombares, né? Dor na coluna, problemas mesmo, né? De artrose, de artrite. Por quê? Porque o rim também é responsável pelos ossos. E ter também as dores, né? Das lombalgias, dores no lombo, né? Na coluna lombar. Você vai ter ali também dores nos joelhos, nos calcanhares. Então você vai procurar suas articulações e vai estar tudo doendo. E vai achar que você está com problema, problema nos ossos, mas de onde está vindo esse problema? Esse problema pode estar sendo originado aí por causa dos teus rins que você não está cuidando, da tua energia yin, da energia da água, do que compõe o teu corpo, tá? Então, quando essa energia yin do rim está desequilibrada, o rim vai ficar em deficiência e aí também o sono não vai ser uma coisa fácil para você. As noites não vão ser fáceis. Por quê? Porque você precisava desse resfriamento da água, você precisava desse resfriamento do corpo, dessa energia da noite, dessa calmaria para que você pudesse repousar, descansar. Então você não tem essa água suficiente para resfriar os órgãos e haver esse descanso. Tá sendo claro para vocês? Eu quero fazer bem devagarzinho porque para mim é aula, tá? E aula quando é para mim é exatamente para mim. Primeiro, quem tem que aprender sou eu, exatamente para poder a gente continuar desprogramando mais as condições aqui, né, neurobiológicas. Ó, quando a pessoa tá assim desse jeito, né, que ela tá precisando dessa frieza, desse equilíbrio das águas à noite, ela não está conseguindo, mesmo que ela consiga dormir, é aquela pessoa que dorme, mas do nada ela vai acordar na madrugada e ela não consegue mais dormir, tá? Então ela está com deficiência da energia yin e o rim não está levando água suficiente para resfriar a sua mente. Então, se na sua mente estão ali os seus pensamentos que vão causar as suas emoções e não está sendo resfriado, você não vai ter descanso no pensamento, você não vai ter descanso na emoção. Então, a água não está chegando na mente, a sua mente não vai descansar, a água não vai esfriar. Isso aí você não tem água suficiente, energia fria suficiente para você resfriar o seu corpo e para você descansar até aquela noite que você amanhece no outro dia com o teu metabolismo perfeito para recomeçar. Tá bom, né, Dani? Tá dando para entender, né? E aí, se eu preciso melhorar a qualidade desses rins, assim como os chineses que já comem pensando na energia que tem que levar para os rins, já fazem os chás pensando como é que eu posso tonificar, como é que eu posso, a partir de hoje, fazer as minhas coisas pensando que eu sou cheia, cara, Deus me deu um corpo, Deus me deu uma máquina, Deus me deu tudo. Qual o botão que está precisando? O que eu estou fazendo aqui tá agraciando ou tá desmantelando, né? Eu tô ferrando, eu tô denegrindo, não tô cuidando daquilo que me foi entregue. Então, como é que eu posso tonificar esses rins? Primeiro com os alongamentos, né? Você sabe que você tem uma máquina e você precisa botá-la em movimento. Se você não botar em movimento, ela vai terminar enferrujando. Entra na lei do desuso. Tudo aquilo que não é usado termina travando. Você deixa uma porta que a dobradiça dela não é aberta e fechada o tempo todo, ela vai terminar travando, vai dar trabalho. Então, se eu não estou em atividade, seja ela qual for, aquela que você se identifica, você precisa estar em movimento. Então, para tonificar
para esses rins ficarem melhor, você precisa fazer os exercícios de alongamento da coluna. Né? Fazer alongamento da coluna, alongamento das pernas, isso vai fortalecer a energia dos rins. E aí você pode tá também, né, com os golinhos d'água, você faz os alongamentos e com os golinhos d'água você vai estar hidratando as securas que você estava tendo, que seria a secura dos olhos, a secura da boca e a secura dos músculos e tendões, para poder esse alongamento ser cada vez melhor. Porque você vai querer alongar, mas você não está fazendo os golinhos de água o tempo todo, esse músculo que encurtou, né, ele teve um encurtamento na elasticidade dele, quando você forçar para ele alongar, ele pode até arrebentar. Fernanda Souza, seja bem-vinda. Ele pode até arrebentar porque você forçou. Ah, mas eu precisava, eu sou uma dessas brutas, né? Eu preciso fazer. Só que você precisa fazer no limite daquilo, porque você não deu. Como é que você vai fazer de uma hora para outra? Então, primeiro você vai recuperando aí essa elasticidade, tá? Para poder fazer uma boa tonacidade dos teus rins. Então, não basta também só alongar, não basta só comer. É tudo é um conjunto, tudo tem que ser um complemento. Porque Deus nos dá e a gente precisa cuidar disso direito. Você pode também estar fazendo com as ervas. As ervas, lembrando sempre, às vezes a gente gosta, aqui no Brasil principalmente, de tomar chá por causa do aroma, por causa de não sei o quê. Acha que é ali um matinho, acha que é só cheirosinho, mas todas as ervas, elas têm efeitos medicinais. Tá? Elas vão agir de uma maneira ou de outra no nosso corpo. Então, quando você não faz um estudo sobre a erva ou sobre aquilo que você precisava, qual o efeito que você quer, então você pode estar aqui dando um excesso para o seu organismo ou deixando o seu organismo com deficiência de outras coisas. Então, mais fácil para mim dizer que você, para tonificar, é melhor você fazer os alongamentos e também fazer as dietas. E uma das dietas mais fáceis que tem é você comer o peixe, né? Todo tipo de peixe vai ser bom para o seu rim, e também o feijão preto, cogumelo, as raízes como inhame e beterraba, tá? Outras raízes também, mas a beterraba, o inhame, o feijão preto e os cogumelos não tem contraindicação, tá? Você também pode estar fazendo essa limpeza, a tonificação. João Pimenta, seja bem-vindo. Então, você pode estar fazendo essa tonificação aí, além das ervas, além da dieta, além do alongamento, além da hidratação com pequenos goles d'água, você pode também estar fazendo as terapias, né? Várias terapias para você liberar esses rins. No meu caso, eu posso falar das terapias energéticas, onde você vai limpar e reequilibrar pontos energéticos de liberação de energia, captação de energia e principalmente, né, limpar as suas emoções, limpar as toxinas emocionais que estão ficando presas, canalizadas, cristalizadas dentro de você, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente melhora a energia rim. A energia do rim melhora a hidratação dos músculos e dos tendões, e aí você pode ter um alongamento com mais qualidade, um alongamento bom para você e um alongamento principalmente para a sua qualidade de vida, tá? Ou seja, para eu ter, né? Marlene, seja bem-vinda, psicóloga Marlene. Seja bem-vinda. Marlene Nizete. Anizete, seja muito bem-vinda. Hoje falei muito aqui do medicina tradicional chinesa, né, dos rins. Mas para a gente fazer um apanhado geral, né, para você poder ajudar a você mesmo, tá? Você poder ajudar, olha a hora, para você poder ajudar você mesmo. Então, nós temos rins, seja bem-vinda, viu? Nós temos rins, Maria Eduarda, nós temos rins em formato de feijãozinho, ficam localizados, né, logo acima da nossa cintura, fazem parte da nossa regulação dos líquidos em nosso corpo, são eles que controlam os substratos de sais minerais, vitaminas e quantidades de líquido, são eles também responsáveis por estar liberando ali amônia, creatinina, ácido úrico, tudo aquilo que não serve para o nosso sangue, tá? E também são eles que estão no nosso sangue, são responsáveis por eles estarem lá. Então eles também, os sais minerais, as vitaminas que precisam estar circulando no nosso sangue, eles vão também deixar a gente ali mais vigorosos, tá?
ou a falta deles, por não estar sendo detectada pelos rins e estar sendo colocada na corrente sanguínea para que o coração coloque ali na artéria certa, para o lugar certo para onde tem que ir, a gente também pode estar vivendo sem vigor, sem muita energia de viver, sem entusiasmo, sem vontade, tá? Então, de acordo com o movimento da vida, onde a gente está experienciando os nossos dias, né? Os nossos rins, eles vão manter em nós ou não aquilo que é necessário para contribuir com a nossa experiência nesse momento, no aqui, no agora, na vida que você tem que fazer, a mudança que tem que ser, aquilo que você está buscando. Então, são os rins, importante tanto quanto o seu coração. Então, precisa dessa atenção, para você prestar atenção em como você está nutrindo eles, como você está tonificando, porque eles vão te dar toda essa devolutiva, desde a hora que você levanta e principalmente a hora que você vai dormir, para que você possa recomeçar. Neuza Locatelli, seja bem-vinda. Então, se você não está cuidando, o que você está experienciando é os rins quem estão te dando. Tá? Se alguma coisa está errada, então tem que prestar atenção no que é que está acontecendo para poder você melhorar. Então você às vezes você pode estar sem vontade de viver ou se perguntando, mas eu não encontrei o propósito de vida ainda. Eu não sei qual é o meu propósito de vida. O que é que isso tem a ver com os rins? Com a sua vontade de viver. Se você não vir de dentro essa vontade, você não vai ter vontade também de estar procurando. Tá com medo, né? Tô agindo com medo porque eu tô insegura. Eu não sei qual a renovação que eu tenho que fazer. Tudo isso aí também tem a ver com teus rins. E se eu não estou gostando do que está acontecendo, quero viver algo novo na minha vida, os meus rins precisam estar colaborando comigo para estarem filtrando as toxinas que estão sendo liberadas. Se elas são de ansiedade, se elas são de medo, se elas são de raiva. O que é que está acontecendo? Mesmo as boas. Mesmo que está vindo de bom, é ele quem está filtrando, tá? Então, se às vezes eu estou me sentindo aqui sem nenhum sentido na vida, não estou encontrando a experiência que eu tenho que ter, e eu não estou deixando o meu corpo participar disso. Para ele participar disso, ele precisa estar saudável, ele precisa estar com vitalidade, ele precisa estar, né? A máquina precisa estar andando, a máquina precisa estar funcionando, precisa estar correndo, precisa estar se exercitando para que eu tenha tudo junto, né? Corpo, alma e espírito. Para que eu tenha um corpo forte, eu preciso também ter uma mente forte. Para que eu tenha essa mente forte, ela também precisa descansar. E um vai ali, ó, retroalimentando o outro. Então, no nosso biológico, fisiológico, os rins, eles servem para filtrar e eliminar do nosso corpo as substâncias tóxicas que não contribuem mais com o corpo. É para ser eliminada mesmo, tá? Então, elas também, os rins também estão ali para reabsorver as substâncias que são boas, que são necessárias, para que o corpo use aquilo como um bom alimento, um bom nutriente para aquele momento da vida que eu estou passando. Ele vai estar sempre ali gerido mais pela emoção do medo. É o medo ou a vitalidade, tá? E o sentimento é a vontade. Se eu estou com ele bem equilibrado, o sentimento que eu vou ter vai ser a vontade de vencer. Vai estar sempre uma mente ali focada, com muita força de fazer o que tem que ser feito. Então vai ser aquela pessoa que vive a vida entusiasmada, independente do que chega, não está focada apenas nos problemas. Às vezes ela sabe até que é o problema, mas ela precisa naquele problema encontrar não só a possibilidade de passar por ele, mas dentro daquele problema, o que é que ela ainda tem que aprender para usar aquilo como uma lição da vida no próximo alicerce que ela vai fazer. Então os rins, ele tem essa função aí extraordinária, tá? E quando ele está desequilibrado energeticamente, ele vai ter o quê? Tudo o contrário, né? É a pouca vontade para cumprir as metas, aquilo que você se predetermina, aquilo que você diz lá no começo do ano, você vai estar sempre desanimada, com falta, não vai ter entusiasmo para nada, não vai ter iniciativa, tem medo de tentar as coisas novas, não tem a energia que se requer, não pensa em como sair da situação, sem contar que tudo isso que vai acontecendo, o corpo ainda vai respondendo com o quê? Com as dores nos ossos, com as articulações, com dores lombares, com dor no todo o corpo, né? Onde tiver osso, onde tiver articulação vai estar doendo, vai estar se sentindo com o corpo inchado, com o corpo lento, pesado, o desequilíbrio corporal, né? E o rim ainda tem muito a ver também com o nosso ouvido, né? Com a nossa orelha, com o nosso... Nos sentidos, nos 5 sentidos da vida, ele também tem a ver ali com a nossa audição.
tá? Então eu queria trazer para vocês, assim, de uma forma, eu gosto, né, porque eu preciso estar cada vez mais conhecendo sobre os órgãos, né, cada vez mais para estar fazendo a desprogramação neurobiológica, para poder estar tirando os caminhos neurais viciados, né, que o corpo está acostumado. Aquele neurônio, ele só sabe fazer aquele caminho, ele só sabe mandar aquele impulso e o corpo já está acostumado a reagir. Para a gente poder desprogramar isso aí, a gente precisa conhecer principalmente os órgãos internos que tem a ver com as emoções. Então, vez por outra, cada vez mais, ali entre você está falando da essência, está falando do falso eu, está tentando levantar, mostrando para você quão importante você é e a missão que você tem aqui, você vai estar sempre vendo eu misturar os assuntos, né, dos órgãos com a energia, os assuntos dos órgãos com as emoções, os assuntos dos órgãos com o teu propósito de vida, tá? Porque essa é a missão que vai cada vez mais se levantando. E não é segredo para ninguém, porque eu estou sempre dizendo para vocês. Eu sou uma das pessoas mais egoístas. Eu gosto de fazer as coisas primeiro que tem sentido para mim. Se eu preciso estudar, se eu preciso entender, se eu preciso evoluir sobre isso, eu creio que existem outras pessoas que gostariam também de saber aquilo que eu estou sabendo. Né? E que os mestres que colocaram aquilo que quando eu precisei, eu estudei, eu encontrei, eu comprei, eles também gostariam de ver esse ensinamento pelos 4 cantos do mundo, senão não faz sentido. A pessoa não vai levar uma vida para passar dessa vida para outra e não deixar a sua obra ficar aí no esquecimento. Então, quando você, quando a gente encontra algo que vale a pena, primeiro a gente começa a transformação na gente, nos nossos, e em seguida naqueles que querem, naqueles que estão buscando essa mesma luz, naqueles que querem esse mesmo conhecimento. Então isso faz sentido para mim, isso é verdadeiro para mim. Foi assim que eu escolhi contribuir com o mundo. Né? Se eu quero um mundo melhor, eu vou contribuir melhorando o mundo para mim viver nele. Se você fizer a mesma coisa, eu vou encontrar um mundo melhorado por você, assim como você vai encontrar um mundo melhorado por mim. Faz sentido, gente? Tá? Então é assim que eu quero me despedir de vocês. Sexta-feira eu não vou fazer live, tá? Porque para mim, que sou católica, então eu estou vivendo a Semana Santa, né? Uma simbologia da nossa igreja, mas que eu gosto, respeito, né? Então eu vou estar mais focada na sexta-feira, principalmente que é sexta-feira da paixão, né? Então eu não vou estar focada em trazer conteúdo para cá. Poderia, como fiz o ano passado, poderia estar fazendo conteúdos voltados para a Semana Santa, mas não senti o chamado no meu coração. Tá? Então eu vou preferir na próxima quarta-feira, talvez trazer um atendimento, trazer aí novidades, né? Porque o que mais tem agora é novidades, né? Então a gente pode estar trazendo aí também, minha mesa já acabou de chegar, né? A mesa da desprogramação neurobiológica. Lúcia Reis, saudade amada, seja bem-vinda, viu? Mas eu já estou saindo. Essa live eu vou deixar ela salva no Instagram por alguns dias, depois eu levo ela lá pro YouTube. Aí deixo só lá no YouTube, tá? O Instagram tá com muito material já, material demais até. Pra nada, né? Porque se a gente não fizer dancinha, não vai fazer nada, então eu vou tirar daqui também, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, gratidão pela companhia e até quarta-feira, se Deus quiser, tá bom? Beijo!